Atlético, treinador do rubro-negro para 2024. Uma ótima tarde para você, Vincenzo. Boa tarde, TT, boa tarde aos amigos, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Pois é, o Atlético negocia com o Domenech Torrent e tem alguns outros nomes na mira para treinar o Furacão nessa temporada de 2024, ano do centenário do Atlético. Furacão que então negocia com o Domenech Torrent. Já fez o contato com o Domenech lá daqui 20 dias atrás, há 3 semanas, né? O Atlético fez esse contato com o Domenech e agora voltou a negociar com o Domenech Torrent para assumir a posição de treinador do Atlético para a temporada de 2024. E o Domenech Torrent, como o Doc comentou, tem uma experiência larga como auxiliar do Pep Guardiola. São 10 anos, desde Barcelona, Bayern de Munique, até o Manchester City como treinador, auxiliar técnico do Pep Guardiola. Então, ele tem esse jogo parecido, as ideias de jogo parecidas com a do Pep Guardiola, moldadas ao lado do Pep Guardiola, e é uma ideia de jogo que agrada o Fernandinho. É bom lembrar, o Fernandinho sugeriu o nome do Juan Malilo, que é o auxiliar atual do Pep Guardiola lá no Manchester City. O Fernandinho sugeriu o Juan Malilo depois da saída do Paulo Turra, por ser um jogo que o próprio Fernandinho considera ser um jogo ideal para o Atlético, que pode funcionar e que ele poderia ser um protagonista. O Domenech Torrent não foi sugerido pelo Fernandinho, pelo menos não é essa a informação que a gente tem nesse momento, mas é um nome que tem a similaridade de jogo com o que é praticado no Manchester City do Pep Guardiola. Então é algo que pode agradar o Fernandinho e isso é um grande fator, um fator determinante em toda essa jogada. É bom lembrar, o Domenech Torrent teve uma passagem não ruim pelo Flamengo, teve 58% de aproveitamento, não é um aproveitamento ruim, mas com o Flamengo o patamar é mais acima, a cobrança é muito elevada no Flamengo, e aí ele acaba saindo uma passagem que é considerada ruim pelo Flamengo, mas se somar aí o aproveitamento dele no Flamengo, no New York City lá da MLS e no Galatasaray da Turquia, os seus últimos 3 trabalhos como treinador profissional, o Domenech Torrent tem 56% de aproveitamento. Então é um treinador que tem um aproveitamento considerado bom, acima da média, e que negocia o Atlético nesse momento. Ainda nada fechado, ainda nada definido para a posição de treinador do Atlético. O Furacão pensa também em outros nomes. Tem o nome do Gustavo Alfaro, que a gente trouxe aqui no Bate-Pronto, tem o nome do Gustavo Matosas também, que é ex-jogador do Atlético e também foi sondado, foi monitorado pelo clube, e também tem o nome do Cuca. O Cuca chegou a ser o mais cotado para assumir essa vaga no Atlético, tem a relação próxima com o Alexandre Matos, e com o Alexandre Matos, se ele tivesse sido mantido no Atlético, o Cuca seria muito provavelmente o treinador do Furacão em 2024, mas agora o Atlético aguarda essa situação e ainda espera, então, para definir um treinador. Essa definição deve ocorrer durante esta semana, mas o mais cotado, o que negocia nesse momento é o Domenech Torrent, e aí também o Cuca é outro dos mais cotados para assumir esse cargo no Atlético. Furacão que diz esperar o Cuca resolver a situação jurídica que tem, aquele caso de estupro, aquele caso que ele teve lá nos anos 80, o Cuca teria que resolver essa situação para o Atlético considerar contratar o Cuca para a temporada de 2024. Mesmo assim, é um dos cotados junto ao Domenech Torrent. O Atlético monitora o mercado, mas deve ter essa decisão do treinador para a temporada de 2024 ainda nesta semana, e quem toma essa decisão é Mário Celso Petralha. A saída do Alexandre Matos não impacta nisso, porque quem lida com a escolha do nome do treinador é o Mário Celso Petralha desde o início da busca por um treinador. Então o Furacão tem esses 2 nomes, Domenech Torrent negociando e o Cuca também como cotado para assumir o comando técnico do clube em 2024, TT. E aí, meninos, boa tarde, Senechal. Bom nome? Qual dos dois? Domenech Torrent. O Domenech eu gosto muito. Boa tarde antes, né? Boa tarde a você, os nossos colegas aqui do Bate Pronto, e também ao nosso ouvinte, né? Aqui na Jovem Pan News Curitiba, tanto no 107.1 FM, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. O Domenech Torrent é um bom nome caso haja o planejamento seja feito e haja paciência com ele para implementar o estilo de jogo. Não é da noite pro dia que você vai ter um time, vai pegar um técnico que tem um modelo de jogo e vai implementar e vai dar tudo certo, e aí todo mundo vai ficar muito contente, muito satisfeito. O Domenech Torrent teve uma passagem pelo futebol brasileiro muito ruim, pelo Flamengo, e é um cara que teve poucas experiências como um treinador principal, mas ele tem toda essa questão do estilo de jogo do City, da metodologia que o City implementa
por lá, em que o Fernandinho conhece muito bem. Não à toa o Fernandinho gosta muito desse nome. Então eu acho que pro Atlético, se houver tempo para trabalhar e tiver toda uma questão de entendimento da metodologia do futebol do clube para implementar esse trabalho do Domenech, eu acho show de bola e acho um nome muito interessante, mas não vai ser da noite pro dia. Eu espero que o Atlético tenha essa calma, essa tranquilidade para conseguir fazer isso. Sobre o Cuca, eu prefiro não comentar, TT. Doc, pelo menos o Domenech Torrent não vão chamar de estagiário, né? Estagiário não, né? Talvez vai falar que é o estagiário do Guardiola, né? Talvez auxiliar do Guardiola perde falem, duas né? seguidas ao estagiário do Guardiola. Vou falar pra vocês que pela recepção que a torcida do Atlético teve quando a gente lançou essa notícia do Domenech Torrent, é de estagiário do Guardiola, o estagiário internacional. Então a torcida do Atlético bem cética à contratação do Domenech Torrent também, por ter essa pouca experiência que o Eder comentou como treinador profissional e principal de um clube, né? É complicado, né? Porque se for pegar, né? Você citou 10 anos de auxiliar do Guardiola, né? E daí a gente entra no ponto Wesley Carvalho. Óbvio que não tem comparação, estilo de jogo nem nada, mas o Wesley Carvalho muito tempo auxiliar, muito tempo treinador de base também. Aí talvez exista essa resistência, mas é o que eu falei no meu destaque aqui. Se o Domenech tiver tempo para trabalhar, e o Ali acabou de falar, para implementar a filosofia de trabalho dele, precisa de paciência, né? Sim. Paciência interna principalmente, né? Alguém que segure o trabalho do Domenech, independente dos resultados iniciais, porque se ele conseguir fazer o trabalho dele, a gente sabe que futebol no Brasil principalmente é muito resultado, né? Então esse é o grande ponto. Se não tiver como fazer, se não tiver como ter os resultados no momento, ele vai acabar balançando, ele vai acabar sendo hostilizado pelo torcedor, ele vai ser chamado de estagiário do Guardiola. Mas eu acho um nome bom, me agrada bastante por conta dessa situação de que é um cara que encaixaria muito bem nessa filosofia que o Atlético tem de trazer um jogo diferente. Acho que o Cuca, por todos os problemas, além de todos os problemas que tem, seria mais do mesmo.